Abra comigo sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 14. Nós vamos hoje mergulhar na lição de número 11 e já nos aproximando aí da reta final dessa série tão abençoada de ministrações que nós temos compartilhado aqui no nosso culto da família com escola dominical. Deixa eu fazer um pedido a todos vocês, você que ainda não adquiriu sua revista, nós estamos na retinha final, mas é tão importante você documentar, ter esse material, então eu quero desafiar você a, terminando o nosso culto, passar lá embaixo na loja, levar para casa nossa série, nosso guia de estudos, onde você pode marcar, fazer o seu devocional. Ao longo de toda a semana, já vim estudando o texto bíblico, quando chegar aqui, já está tudo feito, tá bom? Nós ainda temos algumas unidades, está aqui na minha mão, nós temos para todas as faixas etárias, e você pode ter consigo esse material. Vamos lá. Nossa leitura hoje, ela se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 14. Você pode ver lá em cima, do versículo 20 ao versículo 40. Por questão de tempo, tá? Hoje eu tenho meia hora para fazer uma das lições que talvez levaria mais tempo. Então eu vou pular todo o texto áureo, isso a gente já tem, a gente pode estudar chegando em casa. Mas eu quero ler com você esse texto tão importante. Eu vou ler o versículo 20, você lê o 21 e nós vamos ler o restante do capítulo. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Versículo 22, de sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão, porventura, estás loucos? Porém, se todos profetizarem, e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vós. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. E haja quem interprete. Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, fale apenas 2 ou 3, e o outro. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja assentado, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido. Porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, conheça-se dentro do Senhor. E se alguém ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais falar em outras línguas. Vamos ler juntos o versículo 40, bem forte. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Pai, fala conosco nessa manhã, que estejam abertos os nossos ouvidos e atento o nosso coração à Tua palavra que está sendo ministrada nesse lugar. Assim nós te pedimos e te agradecemos no nome forte de Jesus. Amém e amém.
Tome seu assento, corpo sentado, mas a alma de pé. Hoje nós vamos falar sobre dons de profecia e ordem no culto. O capítulo 14 é um capítulo muito simbólico porque ele fecha dentro do livro de 1 Coríntios uma pequena série, um fascículo que Paulo escreve acerca dos dons espirituais. Nós estudamos aqui há 2 domingos atrás o capítulo 12. O capítulo 12 é um capítulo muito simbólico. Se você tiver a sua Bíblia aberta, quiser voltar algumas páginas e olhar o primeiro versículo do capítulo 12, o apóstolo Paulo vai dizer acerca dos dons espirituais, acerca de manifestações espirituais que acontecem dentro da igreja, no momento de culto, em momentos de reunião, como nós estamos tendo aqui. E ele vai listar ali vários tipos de manifestações que acontecem, que edificam, que equipam a igreja para boa obra. Nós estudamos isso há 2 semanas. Algumas delas, elas tiveram um pouco mais espaço, outras são bem diretas, mas nós identificamos todas elas no dia a dia e na vida da igreja. Nós estudamos semana passada o capítulo 13. Nosso pastor nos trouxe aqui o capítulo 13. E o interessante do capítulo 13, eu não sei se você já notou, mas o capítulo 13, ele é um dos capítulos mais simbólicos da Bíblia. Um capítulo conhecido, recitado, memorizado por muita gente. A gente fala muito do capítulo 13 acerca de relacionamentos, quando ministramos um casamento. Mas é importante ressaltar nessa manhã que o capítulo 13, o capítulo do amor, ele brota nas Escrituras, fruto de um trecho onde o apóstolo Paulo fala de dons espirituais unindo a igreja. É por isso que ele diz, olha, no meio disso, nosso pastor falou como se fosse um sanduíche. Capítulo 12, dons espirituais. Capítulo 13, bem no meio, amor. E aí no capítulo 14 ele volta novamente para falar de dons espirituais. E ele apresenta no capítulo 13 um caminho de sobremaneira excelente. Ele está dizendo, a medida para se usar, aplicar os dons espirituais na igreja, é o amor. É por isso que ele diz, ainda que você fale a língua dos homens, ainda que você fale a língua dos anjos, se você não tiver amor, de nada vale, é como um símbolo, é como um prato que bate, é barulho. Ainda que você tenha fé para transpor montes, se você não tiver amor, isso é um monte de entulho de coisa que não serve. Então no capítulo 13, o apóstolo Paulo, no meio, ele apresenta a medida do emprego dos dons espirituais, que é justamente o amor. Agora no capítulo 14, ele volta novamente, e ele singulariza no capítulo 14 2 dons, o dom de profecia e o dom de línguas, aparentemente porque nessa área havia um pequeno abuso, um pequeno exagero por parte de alguns irmãos, novamente, que haviam na igreja de Corinto. E na sua revista, se você quiser dar uma olhadinha, página 69, eu vou pedir que você abra a sua revista, página 69 comigo. Eu quero ler um parágrafo com você que está aí na revista, que coloca em perspectiva um pouco tudo que nós estamos estudando. É a última página aí do trecho que nós estamos estudando, penúltima página. Tem um subtópico aí, que é esse subtópico 3 aí, ó. Ordem do culto, tópico 3, subtópico 3, decência e ordem. Fica na primeira coluna, tá bom? E aí você tem o segundo parágrafo aí da primeira coluna. Olha o que está escrito. Vou pedir que coloque aqui na tela também. E eu fiz questão de printar isso para você poder ler justamente comigo. Olha só o que está escrito. A fala de Paulo nessa passagem é marcada pelo equilíbrio e pela ponderação. Extremos devem ser evitados. Isso é uma tônica do livro de 1 Coríntios. A gente viu vários extremos acerca da liberdade, acerca de se comer carne sacrificada a ídolos. Nós vimos extremos acerca do uso do véu. Então, novamente aqui, nesse capítulo 14, Paulo vai corrigir alguma coisa que estava fora de lugar na igreja de Corinto. Então ele diz, extremos devem ser evitados. Atenção para isso. É possível deduzir, isso aqui não está direto no texto, mas lendo o texto, é possível deduzir que na igreja em Corinto, o culto estava deixando de ser um momento de adoração a Deus para virar um palco de mais dissensões, exibicionismo, concorrência, partidarismo e desordem. E aí continua, dê uma olhadinha aí, olha aí, ó. Eu peguei e coloquei tudo isso aí. De um lado, havia irmãos que queriam falar em línguas, em alto e bom som, ao mesmo tempo que outras pessoas, naquele momento, estavam orando, cantando, entregando a mensagem. Do outro lado, haviam aqueles que ficavam irritados com essa atitude e queriam proibir qualquer tipo de manifestação de dom de línguas durante o culto.
Esse duelo de extremos estava tornando o culto um momento insuportável, uma bagunça sem sentido e sem ordem. Paulo explica que todos devem ter o seu espaço e a sua oportunidade durante o culto. Tudo, porém, deve ser feito de forma agradável, ordenada e sucessiva, organizando as prioridades com base daquilo que seja mais edificante para a igreja. Quando Paulo fala que não havendo intérprete, o que fala em língua deve se calar, não significa que só pode haver manifestação de línguas se houver alguém para interpretar. Além disso, quando Paulo fala em ficar calado, não significa que o crente deve ficar em silêncio absoluto dentro da igreja durante o culto. Como já dito, tudo deve ser regulado pelo bom senso, pelo domínio próprio, com todos dando prioridade à edificação coletiva. Dê um glória a Deus bem forte por isso. Isso aqui é um pequeno contexto do que acontecia naquela época em Corinto. Qual é o resumo de tudo que nós vamos estudar no capítulo 14? O capítulo 14, ele fala de ordem no culto. Ordem no culto. É importante você sair daqui tendo menção disso, que nem todos os irmãos de Corinto tinham problema com ordem no culto. A gente, quando lê essa carta, a gente só quer, às vezes, sinalizar o negativo. E a igreja em Corinto era uma igreja cheia de dons, era uma igreja crescente, era uma igreja pujante, era uma igreja nova, no primeiro século, cumprindo a sua missão. Não era uma igreja perfeita, como nós hoje também, 2000 anos depois, não somos uma igreja perfeita. Então, alguns irmãos tinham dificuldade. O pastor Hernandes Dias Lopes, no seu comentário, e eu parei ontem para ler, e eu tenho o comentário impresso, ele descreve o culto completo a Deus, e eu acho interessante essa descrição, com 3 objetivos. Primeiro objetivo, adorar a Deus. Segundo, edificar os salvos. Terceiro, alcançar os perdidos. Todo culto completo a Deus tem que adorar a Deus, edificar os salvos e alcançar os perdidos. Alguém pode dizer assim: pastor, nós vamos prestar um culto a Deus e o único objetivo desse culto é alcançar os perdidos. É um culto a Deus, porém não é um culto completo, porque o culto completo ele tem que adorar a Deus, edificar os salvos e alcançar os perdidos. Todos esses 3 elementos precisam estar dentro do culto, um não anula o outro, para que o culto seja considerado um culto completo. Qualquer movimento que vá contra ou que vá além de adorar a Deus, edificar os irmãos e alcançar os perdidos, é um movimento que não concorre com o objetivo do culto completo. Culto não é lugar de exibicionismo, culto não é lugar de competição de dom, culto é lugar de adoração a Deus, edificação dos irmãos e lugar de alcançar os perdidos. Esse é o desejo do culto. Então o que acontecia aqui? Alguns irmãos iam para a igreja novamente, alguns com aquele desejo de serem ouvidos. Eu quero falar, eu quero expressar a minha espiritualidade. Alguns até querendo fazer bem, outros querendo aparecer, exibir o seu dom, querendo toda vez manipular o dom. E isso causava certo problema, como acontece até os dias de hoje, não é verdade? 2000 anos depois, nós estamos falando de uma igreja aqui, no primeiro século, 2000 anos depois, esse tema continua sendo um tema sensível na igreja. Não é verdade, né? De um lado, o que nós temos hoje? De um lado, a gente tem aqueles que querem só o carisma. É fogo, é glória, é unção. Todo culto tem que ter revelação, tem que ter isso, tem que ter tem que ter anjo. E se não tiver, o culto não é abençoado, o culto não é espiritual. E alguns irmãos, às vezes, esticam um pouco o dom, porque entendem que todo culto tem que ter manifestação de todos os dons. E aí, quando a gente só valoriza o carisma, o poder, a unção, que é muito importante, às vezes a gente deixa em segundo plano o quê? O bom senso, a ordem, a decência, a santidade, o equilíbrio no culto. E o perigo de valorizar só a virtude e o poder e deixar de mão o bom senso e a ordem é justamente a carnalidade, infantilidade, divisões da igreja, como a igreja em Corinto estava começando a ter que lidar com esse problema. Só que do outro lado também, tem aqueles irmãos que dizem assim: olha, para a gente não correr o risco de ter bizarrice, exagero, nenhum tipo de meninice, a gente só quer bom senso, ordem, a gente não quer nenhum tipo de manifestação espiritual, a gente não quer poder de Deus, e cai no mesmo problema, porque a igreja fica morta, fria e sem virtude do Espírito Santo. E eu não sei quanto a você, mas nós precisamos do poder do Espírito Santo avivando, equipando, impulsionando a igreja para cumprir a sua missão. É impossível cumprir a missão sem o poder e a manifestação do Espírito Santo no nosso meio. Então o desafio aqui, Paulo está dizendo, não é um ou outro, é um
e o outro. A igreja tem que ter virtude, poder, dom, carisma, presença do Senhor, mas ao mesmo tempo a igreja tem que ser santa, equilibrada, cheia de ordem e bom senso. Os dois trabalhando juntos compõem o culto completo a Deus, que adora a Deus, edifica os irmãos e alcança os salvos. Então o desafio do capítulo 14 que Paulo tem é justamente mostrar para esses irmãos o bom emprego desses dons. No finalzinho do capítulo 12, e eu tenho tão pouco tempo hoje, capítulo 12, versículo 31. Por favor, abra comigo sua Bíblia, eu faço questão que você dê uma olhadinha. Coloque na tela para mim também, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31. Paulo, ele coloca o capítulo 12, que é o primeiro capítulo, falando de dons. Olha o que ele diz. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Ele termina o capítulo 12, incitando a igreja e motivando a igreja a procurar os melhores dons. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual é o melhor dom? Hein? Pergunte para quem está perto de você aí. Qual é o melhor dom? Pergunte para ele. Você ousa responder? Que dom é melhor? Hein? Qual é o melhor dom, gente? Amor, claro, tudo tem que ser feito em amor. Vou pedir um aplauso, porque agora vocês... É perfeito, o amor é o melhor dom. Mas quando a gente fala dos dons do capítulo 12, qual é o melhor dom? Depende. Depende por que você vai usar, depende qual é o contexto, depende qual é o ambiente. Minha filha, pega aqui para mim, por favor, essa Sarinha, por favor, essa sacola que tem aqui na frente. Sobe comigo aqui, rapidinho. Por falta de um exemplo melhor, eu estava hoje de manhã orando, pensando sobre isso, e me veio à cabeça uma analogia, muito simples. Eu vou pedir, segura para mim aqui, por favor, tá bom? Vamos lá. Dentro dessa sacola aqui, eu tenho 3 pares de sapato. E eu vou rapidinho segurar aqui os 3 pares de sapato para você. Algo muito simples. E eu vou perguntar para você, qual é o melhor sapato? Hein? Depende para o que eu vou fazer. Por exemplo, esse aqui é um sapato para você correr distâncias longas. Ele é um sapato macio. Então, se você for correr 10 quilômetros, 15 quilômetros, você vai fazer o quê? Vai usar esse sapato, porque vai ficar confortável, não vai dar calo ao seu pé. Se você for correr 15 quilômetros com esse sapato, com 2 quilômetros você está cheio de calo, né? Esse aqui é um sapato que eu ganhei de um engenheiro, amigo meu, que ele falou, pastor, o senhor está acabando com o seu sapato, isso aqui é um sapato de obra. Se você for demolir prédio, carregar cimento, capinar lote, qual é o sapato que você vai usar? É esse aqui. Se você vier para a Santa Ceia, bonito, elegante, bem vestido, você vai colocar o quê? O sapato. Por quê? Porque depende de que uso você vai fazer do dom. O que Paulo está tentando explicar para eles aqui é, se o uso for, obrigado minha filha, a edificação da igreja, se for inspirar, exortar, cuidar da igreja, naquele contexto, o dom de profecia talvez seja o melhor dom para ser usado. Se a sua necessidade é de discernimento, você está num lugar, numa posição onde você precisa discernir se o espírito é humano, se é um espírito carnal, se é um espírito maligno, então o dom que você precisa é outro. Se você está numa situação que você tem que ter uma palavra de sabedoria, uma palavra certa, revelada, é outro dom. Se você quer poder de Deus, edificação para a sua vida pessoal, então o dom é falar em língua. Cada dom tem o seu lugar certo, na hora certa, e quando são empregados do jeito certo, a obra de Deus é edificada e o seu nome é glorificado. Então é importante dizer que quando Paulo no capítulo 14 fala de línguas, profecia, ele não está diminuindo um dom em favor de outro. Ele não está dizendo esse dom é menos importante, esse dom é melhor. O que ele está dizendo é, cada dom no lugar certo, na hora certa, com decência e ordem, cumpre o seu propósito no reino de Deus, louvado seja o seu nome. É por isso que a obra do Espírito Santo é tão importante na nossa vida. Sabe por quê? Porque na sua caminhada, você vai encontrar problemas diferentes, desafios diferentes, você vai ter testado de formas diferentes, mas para cada uma delas, existe um dom que Deus pode derramar sobre a sua vida ou a vida de alguém para equipar o corpo de Cristo aqui na terra. Então o desafio do capítulo 14 é justamente esse. O que Paulo diz a esse grupo de irmãos que tinham dificuldades com alguns dons? No versículo 1 está escrito, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Ele está dizendo, a resposta para isso é buscar os dons, é buscar ter dons. Que nós tivéssemos todos os dons representados, nós temos aqui todos os dons representados, uma igreja viva, cheia de virtude, cheia do poder de Deus.
Ele está dizendo, sigam o amor. E não é o amor ou os dons. Ele está dizendo, sigam o amor e busquem com Deus os dons espirituais. É um e outro. Nós temos que buscar as duas coisas. A correção para alguns exageros que existem não é abrir mão dos dons espirituais, mas é o emprego correto, o emprego equilibrado desses dons. Essa semana eu liguei a televisão e eu vi um pedaço de um documentário de uma pessoa que é um rapaz, ele é do México, é o rapaz mais pesado do mundo, ele pesa 600 quilos, 600 quilos. E aí a repórter entrevistando o rapaz olhou, e ela tentando falar da relação que aquele rapaz tinha com a comida, ela terminou com a seguinte frase, ela falou, olha, vendo o que a comida pode fazer na vida de alguém, então eu não vou mais comer. Essa é a resposta? Claro que não. Porque a cura e a solução para algo que está mal empregado não é deixar de fazer, mas é fazer isso com o quê? Com responsabilidade, com equilíbrio, com amor. O que Paulo está dizendo é, busquem o amor e busquem os dons espirituais. Corram, busquem com zelo, esperem do Senhor. Muitos erros são cometidos também em resposta de exageros, porque houve exagero aqui nessa área, então a gente vai fechar a porta para isso, para esse dom, para essa manifestação espiritual. E Paulo aqui está justamente comparando. No capítulo 14, ele fala sobre profecia e ele fala sobre o dom de línguas e o dom de interpretação de línguas. E para a gente descrever melhor, o ponto 2, aí está escrito, línguas edificam quem fala. Versículo 2 está escrito, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Quando Paulo diz isso, Paulo não está menosprezando o dom de línguas, eu quero repetir isso. Paulo não está proibindo o dom de línguas, Paulo está coibindo alguns abusos que haviam. Hoje é muito prevalente essa ideia que o dom de línguas, e a gente lê muito, escuta isso muito na internet, é um dom só para o exercício privado da vida da pessoa. Que a pessoa, ela na sua vida devocional, na sua vida de oração, ela está orando que isso não deve se manifestar dentro da igreja, e nós entendemos o diferente. Nós entendemos que havendo decência e ordem, todos os dons podem se manifestar no ambiente de culto, sim ou não? Por isso que no versículo 39, fechando o capítulo, ele vai dizer, portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Contudo, versículo 40, tudo seja feito com decência e ordem. O dom de línguas é quando nosso espírito, ele, na verdade, nossa humanidade, o nosso vocabulário não consegue descrever e dar vazão para aquilo que o nosso espírito está sentindo. Você já experimentou essa experiência de falar em línguas, ser cheio da presença do Espírito Santo? De você querer engrandecer a Deus, cantar hinos espirituais, louvar a majestade, a grandeza do Senhor. De repente você está tentando ali, lutando com o seu vocabulário, de repente rompe do seu espírito, e agora o seu espírito começa a orar numa língua que você não entende, mas você sabe que Deus está presente, purinho ali naquele lugar. Isso é o dom de línguas. É quando a gente começa a falar em línguas espirituais com Deus, expressar pelo Espírito aquilo que pelo vocabulário e pela sua mente e intelecto você não consegue fazer. O dom de línguas é um dom extraordinário para a edificação pessoal. Quem fala ou já falou em língua sabe do que eu estou falando. Você está naquele momento, você é curado, você recebe uma revelação, você é edificado, você é fortalecido, você sente a presença de Deus. Quando termina aquele momento, você está pronto para qualquer batalha. É ou não é verdade? Não é algo poderoso quando a gente fala? Só que isso é algo muito íntimo, é algo muito pessoal. Agora, o fato de ser algo que acontece entre você e Deus, não significa que isso não apresente uma presença inequívoca do Espírito Santo naquele ambiente. Às vezes a pessoa da minha esquerda e da minha direita não está tendo aquela edificação, mas todos sabem que naquele ambiente o Espírito Santo está presente, agindo e tocando a vida de alguém. Agora esse dom, ele tem que ser usado com cuidado, né? O problema aqui nesse caso é que 2, 3 pessoas ao mesmo tempo levantavam, enquanto a mensagem estava acontecendo, enquanto o louvor, ou seja, algumas pessoas abusavam, iam um pouco além disso, e isso causava problema nas celebrações. Então Paulo não está aqui menosprezando o dom de línguas, o que ele está dizendo é, tem que ser usado na hora certa, do jeito certo, no momento certo.
Tem momentos no nosso culto a Deus em que o Espírito Santo desce sobre a vida de cada um de nós e nós somos tomados e nós falamos em novas línguas e nos conectamos com Ele. É o momento certo que nós temos no culto para fazer isso. Alguém pode perguntar ali no texto: pastor, posso ou não posso falar em línguas no culto? Sim ou não? Claro que sim. Você está lá falando, sem atrapalhar o culto, sem atrapalhar o culto do irmão que está ao seu redor, mas tudo isso precisa e pode ser feito, e o que Paulo está fazendo é justamente isso, organizando o espaço disso, no culto público. Subtópico 3, a profecia edifica a igreja, mas o que profetiza, versículo 3, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O dom de profecia é a capacidade de falar em nome de Deus, inclusive acerca de coisas que ainda vão acontecer, coisas que não aconteceram. Ele diz aqui nesse mesmo versículo que o objetivo do dom de profecia está aqui. Primeiro, edificando, exortando e consolando. Edificar o quê? É construir as pessoas. Por isso que Paulo fala ao longo de todo o texto, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. O que eu tenho que fazer é aquilo que edifica. O dom de profecia, ele existe, primeiro, para edificar. Segundo, para exortar. E exortar do ponto de vista bíblico não é a palavra de correção, não é a palavra de confronto, é a palavra de despertamento, é aquela chacoalhada. É quando o Espírito vem por uma palavra e ele chacoalha, desperta a gente para alguma coisa. E por último, consolo. E consolo na Bíblia também não quer dizer só quando alguém está triste, quando alguém está choroso. Consolo na Bíblia é uma palavra de ânimo. É quando Deus toma alguém com uma palavra de ânimo, de exortação, de chacoalhar, de mexer com a igreja. Isso é a palavra de profecia. É alguém que fala por intermédio de Deus. A profecia, gente, também deve ser usada com inteligência. Na verdade, todos os dons no meio da igreja precisam ser usados com equilíbrio. Quem está entendendo, dê um glória a Deus bem forte. Sobre línguas ele fala, fale em línguas. Mas tem um momento, tem a hora. Cuidado para você não atrapalhar, não concorrer com o culto. Mas o dom de profecia, ele diz também. 1, 2 profetizam e os outros avaliam para ver se o que está sendo profetizado é bíblico. Se o que está sendo profetizado procede. Ou seja, cada um desses dons, versículo 29, tratando-se dos profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. O que Paulo está falando aqui sobre dom de profecia e dom de línguas? Atenção que isso é muito importante. A gente tem um texto que fala que olha o que a Bíblia diz, um é um dom superior, maior do que o outro. A Bíblia não está dizendo que um dom é melhor do que o outro. Há umas 3 ou 4 lições eu ministrei aqui sobre esse princípio de autoridade. Quando, por exemplo, a gente tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os 3 são iguais. Só que dentro da Trindade são coexistentes, coeternos, copoderosos, têm o mesmo poder. Um defere ao outro, ou seja, o Pai é maior, não é melhor. Eu usei um outro exemplo. Por exemplo, estou saindo aqui do culto, furo o sinal, uma viatura da Polícia Militar me encosta. A pessoa que desce da viatura da Polícia Militar pode ser um cabo, pode ser a primeira patente, pode ser alguém na escala social, menos influente do que eu, tem menos formação. Ele não é melhor e nem eu sou melhor do que ele, mas naquele contexto, ele é maior do que eu. Ele é maior do que eu. Sua Excelência, o Presidente da República, ele não é melhor do que eu, melhor do que ninguém que está aqui dentro desse auditório. Mas a posição que ele ocupa é uma posição o quê? Maior. Então, dentro de alguns contextos de culto, de celebração, alguns dons são preferíveis. Alguns dons, eles conseguem edificar a igreja melhor na sua coletividade. E o que Paulo está dizendo aqui o dom de profecia, no ambiente do culto, ele é um dom que tem mais capacidade de edificar a igreja na sua coletividade. Por quê? Porque quando nós nos reunimos em assembleia, em culto geral como esse, o objetivo não é a edificação individual, mas a edificação o quê? Coletiva, de toda a igreja. Então, o dom de profecia, por ser um dom onde a língua já é entendida, onde a pessoa fala já no idioma que você conhece da parte de Deus, é um dom que não precisa de interpretação. Por isso, facilmente todo mundo já pode discernir e a edificação coletiva se torna mais fácil. O que não significa que o outro dom também não possa ser exercido no ambiente de culto. Os dois devem ser exercidos e isso deve trazer edificação, crescimento e bênção para o reino de Deus e bênção para a igreja.
É por isso que ele vai dizer, mais para frente, e eu já vou concluir, versículo 26, ele diz: meus irmãos, quando nós nos reunimos, um traz salmo, outro doutrina, outro revelação, outro língua, outro interpretação. Todos nós participamos com o nosso dom do culto que é dado a Deus, mas tudo isso tem que ser feito com ordem, decência e visando a edificação do corpo de Cristo. Louvado seja o seu nome.